Uma vez salvo, salvo para sempre? É muito provável que você, como cristão, já tenha se deparado com essa questão, que tem trazido, inclusive, tanta polêmica no meio evangélico e, lamentavelmente, também divisão, a ponto de alguns irmãos não congregarem com outros que têm uma resposta diferente da sua para essa pergunta. Bom, eu não sei qual é a sua resposta, mas eu não estou gravando esse vídeo aqui para defender o meu ponto de vista. Porém, apenas para trazer a minha tentativa de conciliação entre os irmãos que pensam de uma forma ou de outra. Nós não precisamos deixar de congregar por causa disso. Na minha opinião, essa questão ela se trata apenas de diferentes pontos de vista. Em que sentido? Do ponto de vista de Deus, o homem não perde a salvação. Aquele que é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Por que eu digo isso? Porque Deus, ele não se engana. Deus conhece o fim de cada caminho. Deus sabe quem vai perseverar até o fim. Ora, foi o próprio Senhor Jesus quem disse a nós, homens, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, do ponto de vista de Deus, que conhece o fim de cada um de nós, ele sabe quem irá perseverar até o fim ou não. Por isso é que Paulo escreve: Deus conhece os seus. Por isso é também que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, nos diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus. De igual modo, Paulo vem aqui confirmar o que Pedro disse na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Ou seja, quem é predestinado à salvação? Aqueles a quem Deus conheceu que iriam perseverar até o fim. Porque nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. É muito interessante também a visão de John Wesley a respeito disso, que percebeu que toda vez que a palavra fala sobre predestinação e sobre eleição, não se refere particularmente a indivíduos, mas se refere ao coletivo da igreja. Então, o corpo de Cristo é predestinado à salvação. O corpo de Cristo é que é eleito. Quem está nesse corpo está salvo. Quem está fora dele, obviamente, está perdido. Agora, repito, a questão de se somos salvos para sempre, é uma questão, a resposta a isto é uma questão do ponto de vista de Deus ou do homem. Do ponto de vista de Deus, que sabe quem vai perseverar até o fim, nós, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Agora, se uma pessoa aparentemente era salva e depois morreu perdida, do ponto de vista do homem, esta pessoa perdeu a salvação. Ela, enquanto estava no caminho, para nós, esta pessoa era salva, mas ela não perseverou até o fim. Ela abandonou o caminho. E é interessante uma ilustração que eu costumo usar. Eu moro no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e quando vou a São Paulo, de carro, eu tenho que pegar uma estrada que é chamada de Via Dutra. Enquanto eu estou na Via Dutra, eu estou predestinado a chegar em São Paulo. Se eu sair da Via Dutra, certamente eu não tenho mais como destino a cidade de São Paulo. Portanto, da mesma forma, nós temos que compreender Cristo. Cristo não é apenas a porta pela qual nós temos que passar, é o caminho no qual devemos andar. Por isso é que, por tantas vezes, a palavra nos ensina a permanecermos em Cristo. Tantas vezes Paulo declara que temos que estar em Cristo. Se alguém está
em Cristo nova criatura é. E se eu não estiver mais em Cristo? Essa é a questão. Então, do ponto de vista do homem, nós podemos perder a salvação. Mas do ponto de vista de Deus, não. Porque Deus conhece os seus. Então não existe isso de que Deus escreveu o nome no livro da vida de alguém, o nome de alguém no livro da vida, e depois apagou esse nome, e depois essa pessoa se arrependeu, ele escreveu de novo. Mas depois ela caiu, então ele apagou novamente. E depois a pessoa se arrependeu mais uma vez, e ele escreveu de novo. Não, não existe isso. Porque Deus, ele habita na eternidade. Deus está acima não somente do espaço, está acima do tempo também. Então Deus conhece o final de cada história, inclusive da minha, inclusive da sua. Ele sabe se nós vamos perseverar até o fim ou não. Agora, se alguém pensa diferente de você ou diferente de mim, se alguém diz, uma vez salvo, salvo para sempre, vendo, portanto, do ponto de vista de Deus, e se alguém diz, uma vez salvo, essa pessoa pode perder a salvação, vendo do ponto de vista humano, a divergência de opiniões, ela nos impossibilita de congregarmos juntos? É claro que não. Não há porquê nós deixarmos de congregar com alguém que pensa diferente em relação a isso. E a prova disso é o resultado prático. Em que sentido? Pense comigo. Pense numa pessoa que aparentemente é cheia do Espírito Santo, ou talvez seja mesmo, e ela, depois de alguns anos, ela cai no pecado e não se arrepende e morre nos seus pecados. Muito bem. Aquele que diz, uma vez salvo, salvo para sempre, muito embora aquela pessoa tenha sido muito usada por Deus, esta pessoa que crê que uma vez salvo, salvo para sempre, dirá que ela nunca foi salva. E foi por isso que ela abandonou o caminho e morreu nos seus pecados. Porém, aquele que crê que uma pessoa pode perder a salvação dirá, não, ela foi salva, né, mas ela não vigiou, ela não perseverou e acabou terminando seus dias perdida. Agora, a questão crucial é, que diferença faz nós termos uma ou outra opinião a respeito desta pessoa que está no inferno? A nossa diferença de opinião a esse respeito vai ajudar essa pessoa a sair do inferno? Mas é claro que não. Portanto, eu quero aqui deixar uma palavra de conciliação entre aqueles que colocam a camisa, né, do calvinismo ou a camisa do arminianismo, aqueles que se autorrotulam arminianos ou calvinistas. Bom, eu particularmente não gosto de rótulos. Se for para alguém me dar um rótulo, então que me chame apenas de cristão. Nada mais do que isso. Não coloquemos rótulos, não criemos divisões entre nós. Antes, pelo contrário, que venhamos respeitar as diferentes opiniões. Algumas pessoas, eu já percebi, precisam acreditar que uma vez salvas, salvas para sempre. Porque se elas não acreditarem nisso, elas não terão paz no coração. E outras, por outro lado, precisam acreditar que podemos perder a salvação. Porque se não crerem desse modo, acabarão relaxando espiritualmente falando e deixarão de orar como devem, deixarão de meditar na palavra, deixarão de se abster de coisas deste mundo, deixarão até de evangelizar. Então, é muito importante que venhamos compreender isso, que esta questão de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma questão que depende tão somente do ponto de vista de Deus ou do ponto de vista do homem. Porque, afinal de contas, pense comigo, o que é o para sempre, senão um eterno agora? Portanto, o importante é que agora estejamos em Cristo e vivamos um dia de cada vez, como, aliás, o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Não julgando para que não sejamos julgados, não condenando para que não sejamos condenados, perdoando para que sejamos perdoados.